TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni está na ponta da conexão. Vem pra cá, Brunão. Vamos calibrar as expectativas. Em 7 minutos nós teremos a divulgação do IPCA referente ao mês de junho por parte do IBGE. Quais são os pontos mais relevantes hoje para o Dolfut e para o Indifut? Pode mudar todo o racional a depender do número que venha daqui a pouquinho. Diga lá, Brunão. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Léo. Ótima terça-feira para vocês aí no estúdio e para todos que nos acompanham no YouTube e também na TC Station. Vamos lá, Léo. Vou compartilhar aqui o gráfico do dólar diário. Vou começar com ele rapidamente. Vou falar para vocês, pessoal, que o dólar já atingiu aqui uma simetria importante para quem está querendo comprar. É um primeiro sinal ali, a depender de dados, principalmente externos aqui, que ele pode dar uma paradinha e consolidar. Apesar de eu concordar com o Bader que ele tenha feito fundo aí, muito provável, esse fundo aí nos 4743 ainda não foi tocado, 4747 ainda não, mas muito próximo ali ele chegou, então pode ter sido fundo, mas para curtíssimo prazo o dolinho aqui vai ter que realmente ganhar uma força compradora que não aconteceu nos últimos meses, tá? Então só para mostrar para vocês que a simetria aqui já aconteceu e a de baixa também. Então é uma semana que o dólar tende a trabalhar com máximas e mínimas já feitas. Tá, a gente tende a trabalhar nesse miolo entre os 4,948 e o 4,886, tá? Se ele assim sobreviver no pregão de hoje, por exemplo. Vamos lá, os pontinhos pré-abertura, então, gráfico de 1 hora agora, intraday. Então, ontem ele praticamente respeitou muito, né, o 4,886, continua sendo suporte, pessoal, deve ser um ponto chato para os próximos dias, e fechou em alvo também. Então, eu vou colocar para vocês 4,926 e meio, né, 4,926 e meio, 4,933, tá? E depois a gente termina aqui no 4,948 para baixo, pessoal, 4,897,5, 4,892,5 e o famoso aqui 4,886. Esses são os pontinhos do dólar que eu acredito que vai consolidar. Se ele fizer tendência de alta, vai dar uma amargada, o que é bom para o Ibov, né? Para as exportadoras e não para as empresas domésticas aqui. A gente só troca de caixinha aí no Ibovespa, que agora falando dele, segue com o fôlego, né? O Market Bradley dando uma aliviada na média de 20, mas média de 200 e média de 50 ainda estão na parte vermelhinha aqui, pessoal, então ainda não é ali para o alocador de longo prazo um grande momento, uma grande oportunidade da Bolsa. Acho que ela pode esfriar mais um pouquinho. Esses pontos de esfriamento, a depender do viés do dia de hoje, do dado que nós temos aqui doméstico, pessoal, vou deixar para vocês. O 118,725 é suporte, mas já foi tocado. Minha atenção maior está para o 118,215, tá? E o 117,895, tá? Esses são os 4 pontinhos aqui. Acho difícil a gente cair mais, né? A ponto de chegarmos hoje, por exemplo, a 117,375, 117,235. Esses são os pontinhos do contrato atual. Para baixo desses 117, provavelmente eu vou revisitar o contrato perpétuo Infut, tá? A resistência de ontem, fraca, 120,95. 120,660, tá? E continua aí para esse contrato o grande ponto de resistência 122,25, 122,20, 122,70, que é o gapzinho, proteção do gapzinho que nós tivemos há semanas atrás, Léo. 8h57, Bruno Mazzoni salientando do ponto de vista gráfico quais as regiões mais relevantes para o dólar e também para o Ibovespa futuro. Isso posto, um rápido parênteses aqui, Lula segue falando na live Conversa com o Presidente. Por hora, o painel Mover Pro destaca algumas de suas falas, entre as quais: a gente não negocia com o Centrão não é partido político, a gente negocia com os partidos e com alinhamento programático. Lula também disse que você tem que negociar com quem tem mandato e a gente está aberto a conversar, sugerindo aqui que por mais diverso que seja a composição do Congresso Nacional, foi eleito pelo mesmo voto que o colocou no Palácio do Planalto, logo precisa haver aproximação e articulação. Lula declara que logo a taxa de juros vai começar a cair, mas pontua que o presidente do Banco Central é teimoso. Lula também coloca que não tem mais explicação para a manutenção dos juros no patamar atual. Diz que se aprovou o arcabouço de uma política industrial no Conselho de Desenvolvimento Industrial. Reitera que defende compras governamentais para fortalecer a indústria nacional. Diz também que o seu governo quer tornar a Amazônia um instrumento de negociação com o mundo desenvolvido, que esta semana vai haver reunião, aí sim no campo da seguridade, para a discussão do fim das filas do INSS e que o Estado, como conceito econômico,
precisa colocar capital, dinheiro, para salvar a economia quando é o caso. São alguns dos destaques das falas de Lula, que segue na conversa com o presidente o nome das lives recorrentes que ele tem feito às terças-feiras, nosso monitoramento em paralelo para eventual repercussão. São 8h59, daqui a pouquinho o Bruno Mazzoni volta com os gráficos da terra do Tio Sam e a mesma parada em relação às commodities, agora para tudo que você está fazendo. Porque o foco maior é o painel Mover Pro. Nossa cobertura especial em relação ao IPCA cheio do mês de junho, que pode ser uma trovoada, ou pode ser um alívio, pensando no tomador de decisão. Nós temos agora a contagem regressiva para fazer acontecer. No mercado de opção digital, o cenário de corte da Selic está com 49% de probabilidade para 0,25 ponto percentual e 40% de probabilidade para 0,50 ponto percentual a menos na taxa básica de juros do país a partir do mês de agosto, com a próxima decisão do Copom. A mediana das estimativas coletadas pelo Valor Data, por exemplo, indica deflação para o mês de junho, no IPCA cheio, de 0,1%. Mas há projeções que apontam deflação de 0,20%. Vamos ver o que é que vai acontecer. De olho no painel Mover Pro, deu 9 da manhã, tem urgente, a informação é essa aqui. Atenção, IPCA recua 0,08% em junho. O consenso apontava para 0,10%, ou seja, vem a deflação. É uma deflação praticamente em linha com o consenso. O consenso, eu repito, apontava para um recuo de 0,1%. A deflação veio em 0,08%. Nós damos sequência com outros urgentes, por exemplo, este que desemboca na fotografia anual. A informação é essa. IPCA avança 3,16% em junho. O consenso apontava para 3,17%. Aqui nós estamos falando já do acumulado com esta última evidência do mês 6 cheio. Isto posto, não há tempero mais relevante neste 11 de julho para você acompanhar as negociações do mercado de futuros. Vamos para o mercado de futuros e vamos saber qual que vai ser o comportamento da curva de juros, da moeda americana e do Ibovespa futuro, do Indifut. E para a gente não perder de vista todo o cenário, todo o quebra-cabeça, o Diego Kerber já fotografa como está o campo internacional, porque aí o meu mergulho vai ser mais completo. Pois não, Diego, a informação. Vamos lá, mergulho internacional, o pré-mercado americano vai avançando e encorpando a alta, inclusive. Dow Jones Futuro, 0,18% de avanço, o S&P Futuro, 0,23% de alta, enquanto o Nasdaq Futuro tem alta de 0,29% agora. Petróleo Brent vai subindo 0,62%, $78,17. No caso do WTI, 0,66% de avanço, $73,48. Minério de ferro em Singapura está subindo 2,37% neste momento, $105,90. Enquanto isso, as criptomoedas vão, neste momento, avançando. Bitcoin, 0,5% de alta nas últimas 24 horas, $30.402. Ethereum, 0,13% de ganho nas últimas 24 horas, $1.867. DXY vai desacelerando 0,10%, recuando 0,10%, $101,85. Curva de juros nos Estados Unidos, yields de 10 anos, estão agora desidratando 3 pontos base, 3,96% de rendimento ao ano, yields de 2 anos, caindo 1 ponto base para 4,85%. E a moeda americana abre os trabalhos para baixo com este minuto e meio de mercado de futuros. A pegada é negativa, 0,24% de recuo, a doleta toca R$ 4,903, é a mínima intradiária, o dólar ameaçando voltar para a faixa dos 4,89, essa é uma constatação. A curva de juros, que ontem teve um estresse médio, ressaltava o Diego mais cedo, de 6 pontos base, está subindo. 3 pontos base e meio em toda a extensão, contratos curtos, médios e longos. E nós temos o Ibovespa Futuro avançando 0,34%. A moeda americana não para de renovar mínima atrás de mínima e de encorpar o movimento baixista numa proporção que agora é de 0,32% de recuo. A doleta toca a mínima na faixa dos R$ 4,900,5, no limite para os 4,89. Curva de juros mantendo 3 pontos base e meio a mais nos prêmios. O Ibovespa Futuro avançando 0,36%, quase 0,40 agora, são 119.545 pontos.
Meu caro Guilherme Cunha, queremos ouvi-lo. A abertura do mercado de futuros. Em paralelo, pessoal, a gente está decantando todos os dados do IPCA para trazer análise para vocês. São 2 os nossos eixos maiores ao longo dos próximos minutos. Tanto a questão dos serviços e o aquecimento que esse segmento econômico despertou na composição do IPCA cheio de junho, quanto também a perspectiva dos núcleos da inflação, sem os quais o Banco Central não vai ser mais ousado no corte da Selic. Gui Cunha, abertura do mercado de futuros sob a luz do IPCA de junho. A informação e a análise com você. Parece que ficou bom pra todo mundo, né? Não veio nada distorcido, então, infelizmente, a gente pode tratar como 0,25. Não tivemos não conseguimos, mediante a todo o esforço realizado de gasolina, carro, alimentos e etc., obter uma deflação mais acentuada. Então os juros tendem a permanecer, infelizmente, com uma distorção muito elevada. Então pesa um pouco no câmbio, por isso que a gente viu a abertura, as pessoas encerrando as suas posições em $1, pelo menos nos primeiros minutos, jogando para baixo. Bolsa subiria de qualquer forma, né? Só a intensidade que tende a mudar. Então virou o kit dos comprados no intraday. Só se o núcleo for algo extremamente estratosférico, diferente do projetado, mas não é, porque senão o dado viria também numa intensidade diferente. Então o dólar tende a ficar agora mais comportado, 4,923, 4,933 vira a resistência do dia, né? Então subirás para depois cairás. E a bolsa tende a trazer uma expectativa mais compradora numa intensidade menor do que o esperado, porque se caísse 0,20, né, que o Bida chegou a levantar de possibilidade, aqui a gente fez esse exercício, a alta seria numa intensidade maior. Bolsa para cima, DI para baixo e também o dólar para baixo. O que o Gui está argumentando é que se a deflação tivesse sido mais encorpada, só faltaria um corte de 50 pontos base, que por sua vez traria o dólar para cima. Como a deflação foi praticamente em linha com o consenso, até um pouco menor em relação ao que o consenso imaginava, o Gui está entendendo que esta evidência as falta 25 pontos base de corte, o que suaviza a eventual apreciação da moeda americana em contraste com a brasileira. Isso posto, a gente mergulha no dado em si com base no release que o IBGE divulga. Então vamos lá, informação a informação para você enxergar o quebra-cabeça como um todo. E aí depois seria legal convidar o Bruno, com o microfone aberto, a trazer a sua percepção, até na condição de investidor mais fundamentalista nesse caso, para o cenário macro brasileiro sob a luz desta foto inflacionária. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foi de menos 0,08% em junho, 0,31 ponto percentual abaixo da taxa de maio, que havia sido de 0,23% positivo. Essa foi a menor variação para o mês de junho desde 2017, quando o índice foi de menos 0,23%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,87% e nos últimos 12 meses de 3,16%, abaixo dos 3,94% observados no acumulado dos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2022, a variação havia sido de 0,67%. Pronto, trouxemos um panorama. Agora a gente vai olhar particularmente para a fotografia de junho. O resultado do IPCA cheio do mês 6 foi influenciado principalmente pelas quedas em alimentação e bebidas, recuo de 0,66% para esse segmento. Também a queda nos transportes, recuo de 0,41% para esse eixo. Esses dois segmentos contribuíram com menos 0,14 ponto percentual e menos 0,08 ponto percentual nesta hora, ou nesta ordem, para o resultado do mês. Artigos de residência, enquanto a gente está decantando a tabela especificamente, o índice geral, você vê aí os segmentos que mais chamaram a atenção. Eu já decantei alimentação e bebidas, também habitação a gente pode sublinhar. Você vê a variação no mês de maio e a comparação com junho, veja como é um abismo o que se nota na pressão inflacionária localizada na alimentação e nas bebidas no mês de maio, 0,16%, e a localizada no mês de junho, menos 0,66%. Mas de longe foi a maior alteração que nós tivemos. Aí você tem nos artigos de residência uma intensificação na deflação. Já havia sido deflacionária a fotografia de maio, ela ficou ainda mais deflacionária em junho. Outro ponto que chama atenção, transportes segue deflacionário. Só que você teve um arrefecimento na perspectiva deflacionária. A deflação que havia sido de 0,57% em maio passou a ser de 0,41% em junho. Outro ponto que chama atenção, toque em comunicação. Você tinha uma pressão inflacionária em mês de maio
e agora você tem uma deflação de 0,14% em junho. Essa é uma tabela muito exemplar, porque ela nos ajuda a enxergar, segmento a segmento, os principais impactos na fotografia cheia do IPCA de junho. Só que eu também gostaria de chamar a atenção para a coluna à direita, que nos dá um senso de proporção do peso de cada um desses segmentos na composição do IPCA. Por exemplo, quando você passa pelos alimentos, ainda que você tenha tido um abismo de uma inflação de 0,16 para uma deflação de 0,66 de maio para junho, o peso na composição ou o impacto para a perspectiva do IPCA cheio foi de menos 0,14 ponto percentual. Então, com isso, a gente tem um senso de proporcionalidade enorme. Ainda assim, não deixa de ser o segmento que mais contribuiu para que a deflação se desse na composição como um todo. Ô Gui, tem algum insight que te ocorre a partir desse linha a linha que a gente está exibindo aqui para o nosso público, que toca especificamente no IPCA? Léo, eu vejo que não houve nenhuma distorção, né, do esperado. Saúde e cuidados pessoais ali chamam bastante atenção. Né, foi bem diferente do esperado, e alimentos estava na conta, mas veio melhor também do que era sido projetado. Veio bom, Léo. Não foi excelente. Eu acho que esse é o X da questão. Não veio excelente, mas vem trazendo um sentimento que a próxima apresentação tende a vir ainda mais baixista, porque nós fomos surpreendidos por saúde e alimentação já estava na conta. Agora, o ponto é, lembra que eu falei aqui que a gente está muito atento a serviço e a gente está muito atento ao núcleo da inflação. O núcleo da inflação é a parte mais core, mais teimosa da pressão inflacionária. Você deve excluir dela a alimentação e energia. Então veja, a alimentação, que foi o que mais puxou a pegada deflacionária, Salvou, né? o que salvou a composição total, é o que você tem que desconsiderar quando você olha para o núcleo. Então, esse é um complemento importante. E quando você fala de energia, você está falando fundamentalmente ali dos transportes, etc. Também foi deflacionária a fotografia, mas o núcleo da inflação deve desconsiderar por metodologia, ela não foi criada esse ano, você já tem uma literatura que a consagra há alguns anos e o núcleo da inflação exclui essas linhas de alimentação e transportes que contribuíram para a perspectiva deflacionária. E quando você olha para serviços especificamente, você vai lançar o seu olhar para outros desses segmentos que não foram tão deflacionários quanto os que precisam ser excluídos para o núcleo, como alimentação e energia. Essa é uma outra linha sem a qual a conta não fecha, a nossa cobertura não seria especial. Porque uma coisa é dizer, olha, teve deflação de 0,08%. Outra coisa é dizer, a despeito dessa deflação, o núcleo continua mais teimoso e é exatamente o ponto de alerta do Banco Central. Por isso que você entende que são no máximo 25 pontos base. Os 50 Perfeito. pontos base você descarta. Eu ia falar exatamente isso. Sendo técnico, né, sem paixão, sendo técnico, a gente tem 0,25. Porque a gente pode ser surpreendido nos próximos 2 IPCAs, pensando nesse contexto do núcleo para cima, né? Então, ser algo pontual, e aí o Banco Central tem todo o argumento possível para falar que é o 0,25. Então, acho que contratou, seria surpresa ao 0,5%, seria a correria de agosto, caso venha esse 0,5%, IPCA aí apresentado, gerou uma volatilidade, mas também o mercado já vem se adequando, né? Então o dólar já indo meio que querendo buscar 0 a 0, todo mundo está digerindo esse dado, mas o 0,25 agora é uma realidade mais intensificada. Quem votou no 0,25 pode likear em dobro porque acertou. Aliás, é um bom gancho pra galera likear. Nós já temos praticamente metade da meta na primeira hora do programa. Brasil! 491 likes, muita gente acompanhando a nossa cobertura especial. Obrigado por escolherem estar com a gente. Tá só começando todo o nosso mergulho e a gente quer chegar aos 1000 likes mais cedo ainda do que já é habitual aqui no Expresso da Manhã. Contamos com o seu like, ajuda muito o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas. Bom, são 9h12. Deixa eu tabelar um pouquinho com o nosso... Aliás, antes de eu tabelar com o Bruno Mazzoni, só uma dúvida de quem está em casa agora com o home broker aberto. Ontem a curva de juros já se estressou em média 6 pontos base. Na semana passada nós também tivemos um estresse importante de sublinhar na curva de juros, sobretudo na cauda média e na cauda longa. E aí sai uma deflação para o IPCA. E a curva de juros está renovando máxima em vários vértices. Nós temos agora 4 pontos base a 3 pontos base e meio a mais nos pedidos de prêmio. Eu me coloco no lugar de quem está com o home broker aberto e fala assim, pô, mas veio deflação? Por que a curva está estressando? É aquele velho ponto do antecipa no boato, realiza no fato? Isso, boato e fato, antecipa no boato, vai no fato, clica no boato e depois se despega no fato. Você escolhe o que você vai trazer. Mas não teve nenhuma mudança estrutural, né, Léo? Acho que a queda foi muito grande.
Então o Bruno traz aí o gráfico e quando você fica visual fica muito mais fácil o entendimento. A queda foi intensificada, chegou onde tinha que chegar. O objetivo da queda já foi feito, né, no DI futuro. Então trazer um repique que a gente chama aí, né, esse movimento de alta é natural para chamar novos vendedores, gerar uma liquidez para trazer novos vendedores e aí sim só vamos falar de compra naquela faixinha azul dentro do gráfico. Então tem espaço para cair mais, é óbvio que vai cair mais, não tendo nenhum risco fiscal agregado aí nessas próximas semanas / meses, mas no curto prazo de tempo ter uma alta é um cenário natural para correção na parte gráfica, na parte técnica da coisa. Deixa eu voltar aqui, o Léo e o Caio Melo estão tabelando com a tabela da composição linha a linha do IPCA para eu colocar o Bruno Mazzoni aí sim com voz e a gente captura a perspectiva dele. Eu tô reparando aqui, ó, se você acompanhar, o que foi deflacionário? Comunicação timidamente deflacionário. Eu tô me referindo à segunda coluna, tá, pessoal? Que é o impacto, é o que importa, quer dizer, qual que é o impacto na cesta do IPCA? Comunicação teve uma levíssima fotografia deflacionária, 0,01 ponto. Ih, rapaz, a chinela não para de cantar aqui, bicho. Indifute, mínima atrás de mínima. E não para mesmo, hein? Tava subindo 0,30, 0,40, agora tá caminhando pro 0-0. 0-0. Indifute caminhando pro 0-0. O Gui comenta já já. E a moeda americana está no 0-0. Zerou os pontos de negatividade. O dólar chegava a cair 0,20, 0,30, agora tá caindo 0,02%. Curva de juros já chega a 7 pontos. Nós vamos ter que falar, hein? Tem muito o que falar aqui. Tá estranho pra mim, a curva de juros tá estressando mais, o dólar já indo pro 0-0, mas a bolsa indo pro 0-0 é notícia, né? A bolsa indo pro 0-0, numa fotografia que em teoria consagra ao menos 25 pontos base de corte, vamos monitorar. Mas só para eu fechar o raciocínio e trazer o Bruno Mazzoni, quero muito ouvi-lo. Olha só, a comunicação teve levemente uma pegada deflacionária, aí a gente chega a outra deflação dos transportes, 0,08%, os artigos de residência tiveram deflação de 0,02 ponto percentual e alimentação e bebidas, o grande carro-chefe da deflação. Agora, o que é interessante é que você tem uma acentuação do movimento deflacionário em todos os segmentos. Só me parece que a exceção fica, e aí eu estou olhando para o impacto, para a habitação. Ó. A habitação teve uma manutenção, contribuiu com 0,1 ponto percentual na inflação de maio, e também contribuiu com 0,1 ponto percentual na inflação de junho. Ou seja, aqui nós não tivemos alteração. Mas no limite aí, todos os outros passando por uma desaceleração ou por uma deflação efetivamente. E aí eu vi uma pergunta no chat aqui sobre se deflação é positiva ou se não é positiva, etc. Pessoal, a literatura também é muito clara nesse aspecto. Quando a deflação ocorre de maneira pontual, para você atenuar a pressão inflacionária, ela é positiva. Quando, no entanto, ela vai se repetindo e começa a ganhar um status de estrutural, ela é absolutamente maléfica, ela compromete a saúde econômica e é um colapso de atividade quando começa a se replicar e a se estruturar. Não à toa, isso ajuda a explicar, por qual razão alguns países cujos desafios de crescimento são mais intrínsecos praticam taxa real negativa de juros. Como quem diz, bota o capital para girar, bota o dinheiro na rua aí, pelo amor de Deus. Não vem para renda fixa aqui que nós vamos diminuir o seu dinheiro. Assuma risco, tome risco, para o capital continuar girando e para a atividade econômica crescer. Alguns países, não é o caso dos emergentes, lidam de maneira estrutural com deflação, ou evitam lidar de maneira estrutural com a deflação. Nossa preocupação aqui é outra, é muito mais a questão inflacionária, e nesse sentido, uma deflação pontual, se for a antessala de uma diminuição da pressão da alta dos preços de produtos e serviços, aí conta fecha melhor. Senhoras e senhores, Bruno Mazzoni, queremos te ouvir. A sua análise, a sua leitura, o IPCA do mês de junho saiu. Pois não, Brunão? Vamos lá, Léo. Também estou digerindo junto com vocês. Acho que o complemento da sua fala e da do Gui foi muito boa. O que eu tenho para tentar acrescentar à fala de vocês é dizer que o último IPCA bacana foi esse. Né? Agora nós vamos entrar no mês de julho, né? O IPCA de julho, que, lembrando, ano passado foi aprovada a medida provisória do ICMS. Então vai ser difícil bater, tá? Julho, agosto e setembro do ano passado. Vai depender de um dólar bem contido, de um preço de soja e milho também bem contida. E esse pessoal todo já cedeu bastante aí no finalzinho de maio, mas principalmente em junho. Então a gente vai olhar, e talvez a Faria Lima já esteja olhando aí para um governo, um Palácio do Planalto mais bravão a partir do mês que vem, porque vai ser difícil ter IPCA bonito. Porque quando a gente olha para julho do ano passado, agosto do ano passado, entrou lá aquelas medidas todas
do governo passado, principalmente a medida provisória do ICMS. Então, acho que isso já está sendo colocado um pouquinho no preço. Quando a gente esmiuça, a gente vai degustar mais aí do IPCA nesse momento. A gente vê aquele transportes muito do governo, né? Então, muito do petróleo, muito dos reajustes para baixo da Petrobras. Não foi o suficiente aí para bater, de repente, o que, se eu não me engano, a habitação subiu. Então, o IPCA não é ruim, tá? Mas tem muito ali que a Faria Lima pode identificar como não tão natural assim, principalmente se a gente estiver falando de petróleo e um mês comprador, né, a 80 e lá vai fumaça. Isso vai gerar um certo atrito. Esses 25 podem vir lá em agosto com uma paulada na ata dizendo, olha, 25, mas não sei, a gente está ali com alguns probleminhas para resolver, se soja subir, se milho subir, tá? E se petróleo, de repente, encarar mais uma tendência de alta. Ou estoura a inflação, ou estoura a Petrobras, e aí a bolsa, de qualquer maneira, vai para o vinagre, ou pelo menos anda de rodinho. Então, só queria dizer isso, né? A partir do mês que vem, pessoal, é difícil olhar para o filme do IPCA, porque nós tivemos em julho do ano passado a medida provisória que afundou o IPCA naquele momento oportuno. Então, acho que o último grande trade macro, se rolar, é agora. A partir ali do terceiro trimestre, mais olhando ali para agosto em diante com o retrovisor do IPCA de julho, a gente vai ter que olhar o micro, os resultados de quem está sobrevivendo, como o Beida falou, né? Não estão vendendo nada no varejo. Então, eu acho que o mercado já está olhando para essa comunicação ainda não muito amistosa entre Palácio do Planalto e BC, porque as coisas não estão tão doces, ou pelo menos a Faria Lima ainda tem um risco bom aí de alguma commodity subir ou de o dólar subir com essa expectativa de corte mínimo de juros, e aí a inflação ficar um pouquinho azeda aí e não facilitar resultados que não devem ser muito bons, por exemplo, de empresas domésticas aqui. Agora, o Bruno, você sublinha um ponto muito importante, eu te agradeço por ter feito isso. É o seguinte, você tem a média dos 12 meses, perdoem, e essa média é móvel. A cada mês que chega, você corta o último mês dos 12 meses e você vai atualizando constantemente. O Bruno está jogando luz pro fato de que a mobilidade dos 12 meses, daqui a pouquinho, passa a não incluir mais a deflação substancial que nós registramos em 2022 em função das artificialidades promovidas nas questões tributárias, naquele contexto, naquele bojo, naquele contexto total de busca pela reeleição por parte do governo Jair Bolsonaro. Isso puxou muita deflação num momento em que a pressão inflacionária era muito grande, e o Bruno já está chamando a atenção para o fato de que as próximas fotografias dos 12 meses acumulados não vão mais consagrar ou considerar esta perspectiva deflacionária que estava puxando a média dos 12 meses para baixo. Esse é um ponto fundamental. E daí que, do ponto de vista macro, a gente pode começar a ver uma média dos 12 meses ou um acumulado dos 12 meses diferentes daqui para frente. Então, queria muito sublinhar o que você ressaltou nesse último minuto e trazer o Gui de volta para a roda com 3 perspectivas. A primeira é que a curva de juros segue buscando máxima atrás de máxima. Nós temos quase 9 pontos base em alguns contratos, é o caso do DI1 F26 e do DI1 F27. Mas também, Guilherme Cunha, a moeda americana que vai subindo 0,13%, R$ 4,922, e o Ibovespa futuro que está subindo 0,08%. O dólar acaba de renovar a máxima, R$ 4,923. Então vamos lá, onde é que está a notícia? A notícia está sem dúvida alguma aqui na curva de juros. Quando eu te passei pela primeira vez para comentá-la, ela subia 3, 4 ou 5 pontos base, está subindo quase 10. A moeda americana, que quando eu te passei estava caminhando para o 0 a 0, agora está em R$ 4,928, quer dizer, a tese do Beida se fortalece a cada minuto, da ideia do fundo que o dólar fez lá nos 4,79, 4,80, algo nessa região, e agora está caminhando para os 4,93. E o Ibovespa futuro vira mínima intradiária para o Indifut, 0,04%, 119.060 pontos. E aí, pô, claro que eu quero a tua experiência como trader para dividir a tua percepção sobre a leitura do mercado. De um lado, houve a deflação no IPCA de junho. De outro, o núcleo continua persistente quando se exclui, portanto, alimento e energia. E me parece que o mercado, ele não está... Me parece não, está constatado que não está empolgado com o que veio do IPCA. Porque se estivesse, nós estaríamos vendo no mínimo o Indifut para cima. É cedo ainda para fazer essa afirmação, nós podemos ter muita mudança até a abertura do à vista. Atualiza o racional porque mudou o mercado de futuros, Gui. Sim, exatamente, Léo. Eu vou complementar algumas coisas aí, né? Porque não adianta falar bonito do IPCA sem entender o que o mercado vai digerir, que é o quê? Pois é. Muito se antecipou da movimentação da queda de juros
Quem não falava de 0,5% não era trader, era mais economista, era analista e etc. E veio uma decepção igual um payroll, né? Então o dado veio bom, veio a deflação, mas a gente sabe o esforço que foi feito para que esse cenário fosse atribuído. Então o cenário de um juros tão elevado como nós temos e todo o movimento que foi feito, a gente poderia esperar mais. Mas não veio um dado ruim. Então a continuidade desse movimento de queda do índice é uma oportunidade interessante. É o que a gente esperava, não era? Tomara que essa bolsa caia para que a gente possa comprar, porque a queda do juro vem, mas não vai vir na intensidade que era, principalmente, que o mercado vinha se antecipando. E na mesma outra ponta, o dólar, né? Ficou acima do 4,888, a gente colocou aí dentro do Morning Call até os 40 e tantos. É um movimento de alta ainda esperado para que a gente possa fazer uma realização depois das 10 horas da manhã e a gente começa a ter uma reviravolta. Mas a mesma coisa que nós flagramos de 0,25 ser um cenário meio depressivo para o ralizinho que a Bolsa teve nesses últimos tempos, a gente vê do dólar também. Porque a gente não vai ter uma queda mais acentuada, o carry trade não vai trazer uma diferença tão elevada, então o dólar não tem por que ficar negociando por muito tempo acima dos 5. Mas hoje é uma volatilidade do dado, o dólar vai subir naturalmente, a bolsa vai continuar caindo naturalmente, 10 horas a gente vê a reorganização da casa. Então é muita volatilidade nessa primeira uma hora, digerindo esse IPCA, que foi uma frustração do bem. Eu acho que esse é o X da questão. É um dado bom, mas não veio na magnitude que o mercado vinha se antecipando. Gui, a gente continua sublinhando algumas linhas importantes do IPCA de junho, entre as quais você sabe que o IPCA ele tem a cesta ali dos produtos e os serviços e ele vai medindo a variação dos preços desses produtos e serviços em vários lugares do país, de modo que a amostra lhe permita aferir a pressão inflacionária oficial. Pois bem, de todas as regiões, aquela que demonstrou maior deflação foi Goiânia. Nós tivemos na fotografia menos 0,97% em média. E nós tivemos em Belo Horizonte até uma fotografia inflacionária, 0,31% de aceleração média nos preços dos produtos e serviços. Essa é uma outra linha para você ter em mente. Belo Horizonte registrou a maior aceleração dos preços, Goiânia apresentou a maior desaceleração, neste caso deflação, com um recuo de 0,97%. Agora, uma outra linha importante na nossa cobertura especial, as quedas que mais se destacaram. Óleo de soja recuou em média 8,96% do seu preço. Frutas recuaram 3,38%. Aí você começa a entender a razão pela qual o grupo de alimentação foi o que mais se destacou em perspectiva deflacionária. Leite longa-vida, recuo de 2,68%. Carnes, recuando 2,10%. E no lado das altas, quando você olha para o setor de alimentos, batata inglesa avançou 6,43% e o alho subiu 4,39%. Foram os highlights aqui das perdas e dos ganhos, das desidratações e das hidratações de preço na composição aferida pelo IPCA, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, dado do IBGE. Agradecendo o carinho da sua audiência, o calor da sua companhia, sobretudo os mais de 600 likes Brasil! Que vão nos preparando. E aí o debate está aberto. Pelo seguinte, Gui e Bruno Mazzoni também, é sempre especial contar com o Brunão, ele pode trazer a perspectiva dele para esta provocação lançada pelo Armando Pisani Neto. O mercado vai ter os mais otimistas, o mercado vai ter aqueles que de repente são os mais equilibrados, e o mercado vai ter aqueles que são mais pessimistas. Eu queria que você classificasse, Gui, e que o Bruno Mazzoni também classificasse, um pouco do olhar do Armando Pisani Neto. O Armando vem aqui para o nosso chat e diz assim, pessoal, dólar para baixo, quando ele escreveu, a moeda americana estava para baixo, agora ela já está subindo. Em todo caso, ele pontua. O dólar para baixo, a bolsa para baixo e deflação, sabe o que isso significa? Aí ele coloca, para mim, na minha opinião, isso significa crise. E aí eu queria que você trouxesse o seu olhar porque ele está diagnosticando aqui. Olha, a deflação não é estrutural, é uma deflação pontual, tanto que não se espera mais fotografia deflacionária daqui para frente. Então, me parece que só isso já relativiza um pouco da perspectiva dele. Bolsa para baixo, nisso ele tem razão, e eu acho que é o maior estranhamento que nós estamos vendo hoje. O Indifut está caindo 0,12%, está em 118.950 pontos. E a moeda americana já não está mais para baixo como esteve quando ele falou. Ao contrário, máxima intradiária para a doleta, R$ 4,933, agora R$ 4,932, 0,33% de ganho. E o Indifut vai buscar a mínima intradiária.
Você acha que o Armando está constatando algo que a Bolsa vai começar a precificar, uma eventual crise? Ou é um olhar com o qual você não concorda? Muito antecipado isso, né? Tá tudo de bom. Então, ontem tava tudo de bom. Né? Ontem era a Bolsa para cima, rompimento de máximas históricas, o que vai subir na data de hoje. Então, muito precoce. Eu vejo que é a volatilidade da notícia, a gente tem que sempre falar isso. Acabou de sair uma notícia de alto impacto, nós temos aí a readequação das posições e não muda nada estrutural. Tomara que volte para os 115 mil pontos. É o que a gente sempre desenhou. Né? A gente sempre desenhou que o retorno lá do 115 para o grafista, para o fundamentalista, todo mundo que analisa o mercado, um retorno para os 115 mil pontos seria o cenário ideal, porque daí você estaria comprando a retomada dessa movimentação compradora realmente, de fato, nas máximas históricas. E o dólar, ele tem que fazer esse movimento, é natural, ele ficou acima de uma determinada região, que isso gera uma movimentação mais compradora, e isso vai gerar naturalmente essa ansiedade por parte do ouvinte. Mas não mudou nada estrutural, o movimento é de bolsa para cima, o dólar também um pouco para cima nesse contexto da taxa de juros, e o DI para cima também um cenário de correção técnica. Isso é de curto prazo. Curto prazo quanto? Essa semana inteira conhecendo os dados da inflação ainda americana para poder se adequar nas posições. O Gui, vamos dar o peso que as coisas merecem. O Indifut acabou de renovar a mínima intradiária. 118.800 pontos, agora 118.785 pontos, recuo de 0,27% neste instante. De tudo que a gente está vendo, curva de juros para cima, moeda americana para cima e bolsa para baixo, olha, quase 0,30, hein? Quase 0,30% de recuo para o Ibovespa futuro. E parece que vai tendo sede baixista mesmo o Indifut. O que mais você destaca é esse Ibovespa futuro indo para baixo, Gui? Assim, destaque, não existe nenhum. Porque daí o Beida trouxe o boato fato. O mercado não antecipou? A gente tava nos 122 mil pontos, né, cara? E sem nenhuma apresentação de balanço, a gente tava comprando de torto alheio, esperando esse movimento da queda dos juros. Acho que é um pouco dessa ressaca do 0,25. 0,25 é frustrante, é como se não fosse uma queda de juros. É o início da queda de juros, mas o impacto diretamente nas companhias, ele é praticamente nulo. E na economia real, idem, né? Economia real, a gente demora quase um ano para sentir o reflexo, então cair 0,25 é uma frustração. Então vai buscar os pontos do suporte do Brunão, tomara que desça até os 115 mil pontos para a gente poder comprar de um formato mais inteligente. Muda nada para o semestre, muda nada para o trimestre, mas o dia de hoje vai ser essa ressaca. Bolsa para baixo, dólar ganhando uma força um pouco maior e o DI fazendo essa correção. Estou muito tranquilo em relação a isso. Muda o seu entendimento sobre a moeda americana, de modo que a sua forma de olhar se aproxima mais da do Beida nessa altura? A perspectiva que ele vem defendendo é que a moeda americana já fez fundo naquelas mínimas recentes e daqui para frente é só para cima. Você também vai com ele ou entende que não, que a moeda americana pode voltar para um fluxo baixista mais forte? Esse contrato é para baixo. Baixo. Não tem o porquê o dólar ficar acima dos R$5 nesse contrato. No próximo, com reunião do Copom, queda de juros, etc., beleza. Mas que nem a gente já pontuou, até os 45 e os 4975 ainda é dia e não vai mudar a estrutura do movimento cambial. Então é a data de hoje, pessoal. Respira fundo aí que é a data de hoje. É um pega maluco aí do day trade. Muita gente vai ficar eufórica nessas primeiras horas do dia, mas não vejo nenhuma mudança que ainda venha proporcionar um dólar acima de R$5 comprador e engata a quinta marcha. Se eu tô te interpretando bem, você tá, talvez o verbo seja esse, suavizando ou minimizando máxima intradiária para a moeda americana, R$ 4,937, 0,43% de ganho. Se eu tô te entendendo bem, se eu tô te interpretando bem, aí eu quero o ponto ou contraponto do Bruno Mazzoni, não sei qual é a tese dele, mas se eu tô te interpretando bem, você está suavizando a maneira pela qual o mercado está reagindo. No fundo, o que você está nos dizendo aqui, na sua tese, é que o mercado se antecipou bastante e agora está realizando. Puxou a curva de juros para baixo e agora está colocando para cima. Puxou a moeda americana semana passada para baixo, agora está colocando para cima. E puxou a bolsa para cima, agora está arrastando ela, está colocando ela para baixo. Você não está entendendo que o mercado reagiu mal aos dados do IPCA, está entendendo que está havendo apenas a dinâmica do antecipou no boato, realizou no fato. Essa é a sua tese. Precisaria ter vindo muito... Que nem as empresas, a gente vai ver muito isso nas companhias agora na apresentação do balanço. Empresa que subiu 100 e poucos por cento, 200%, se não entrega um resultado estratosférico, o que vai acontecer? Vai trazer a devolutiva.
né, dessa cotação. Empresas que não andaram e trouxerem resultados positivos, o que vai acontecer? Vão andar mais. Então é uma adequação. Hoje o IPCA deveria ter vindo estratosférico para que a gente pudesse ter uma bolsa para cima e um dólar para baixo. O que seria estratosférico? 0,20. Um cenário do núcleo não ter vindo de um cenário mais forte. Não veio. Veio o IPCA em linha com o mercado. Em linha com o mercado, algumas coisas estavam esticadas, como você já pontuou. A bolsa já tinha esticado, o dólar já tinha esticado, o DI já tinha esticado. Então aquele lance da mola, né? Tava apertado, solta e aí depois ela volta. Então não vejo nada de diferente do esperado. Hoje, as primeiras horas do dia, surge uma perturbação, mas pode boa parte desse movimento que a gente está vendo aí da chinela cantando deschinelar durante o período da abertura do à vista do mercado americano. Bom, vamos lá. Bruno Mazzoni, eu queria que você participasse nesta altura aqui em 2 eixos. Primeiro, trazendo a sua tese. Você pensa que o mercado está reagindo mal aos dados do IPCA? E lembrando que daqui para frente, em termos macroeconômicos, à medida que o acumulado dos 12 meses vem a desconsiderar toda a deflação que nós tivemos em 22, pelas manobras tributárias que àquela altura foram postas, vai fazer com que a perspectiva fique mais deteriorada? Então, o mercado está reagindo mal ou não? Você vai mais na tese do Guilherme Cunha, a dinâmica do boato-fato. O mercado antecipou, veio praticamente em linha com consenso, está realizando nos seus 3 eixos, curva de juros, moeda americana e bolsa. Então, eu queria que a sua primeira parte se ativesse a essa tese. E a segunda, que você revisitasse os gráficos da vida, de Dolfut e Indifut, sob a luz do que a gente está vendo. Porque agora o direcionamento está muito claro. Moeda americana para cima e na bolsa eu ainda vou esperar, estou com um pouquinho mais de pé atrás em relação à dinâmica do à vista. Mas por hora a bolsa está para baixo. Vamos lá, Léo. Bastante coisa para digerir, um dia importante, como é o dia, como deve ser o dia do CPI, embora o Fed não olhe muito para o CPI e mais para o PCI, nós temos o nosso IPCA aqui. E para tentar explicar a minha tese, vamos assim dizer, vamos colocar o gráfico do mini dólar, tá? Um gráfico mensal com um ciclo aqui de 2012 para frente. E qual o movimento, qual é o momento de ciclo macroeconômico que em preço eu acredito que o dólar esteja vivendo hoje? É o momento ali do Meirelles, tá? É um momento ali 2017, 2018, onde já há uma alternativa ali, né? Já há algum sinal de corte de juros, ele até começa esse corte de juros e aí o dólar para de cair, tá? Naquele momento o dólar parou de cair. Depois que a Dilma empinou de 14,25 aqui, ele desceu a ladeira e quando já há ali o novo arcabouço fiscal, a teto dos gastos e a possibilidade iminente de corte de juros, e os juros futuros já estavam caindo bastante, o dólar ele simplesmente paralisa aqui. O que é importante adicionar a esse gráfico? DXY. A gente vai falar de recessão ou não nos Estados Unidos. Mas por hora, domesticamente, pessoal, a gente está aqui, ó. É difícil a gente acreditar em tendência de baixa, tão pouco alta nesse momento, porque há um medo gigante do dólar se enfraquecer, seja por causa dos BRICS, seja por causa da desvalorização ou por causa de uma recessão nos Estados Unidos. Então, trazendo para o momento atual, qual que é a trava do dólar? 543,5 para cima, 4,743, ou a mínima atual, 4,743,5, 4,691,5. E a gente vai ficar ali, porque os argumentos, tanto de touro como de urso, são bons nesse momento. Então a gente não tem um descolamento muito importante, como foi 2004 a 2008, com China crescendo bastante, tá? Ou o oposto, de 2011, 12, tá para frente, com a gente com o fiscal ligado aqui e China fraquejando. Então nesse momento a gente não tem nenhum e nem outro, só há o quê? Juro real ainda muito forte e a possibilidade ou não de dados fracos americanos com o payroll abrindo porta aí para atividade de trabalho lá já dando uma fraquejada. Então essas são os dois principais pontos que eu tenho. Ciclo lateral para o dólar, é de se imaginar um contrato comprador e o outro devolvendo 90% disso, um vendedor e o outro subindo 100% da queda. Natural, pessoal, a gente vai ainda continuar um pouquinho consolidado até termos o corte de juros com consistência aqui no Brasil e olhar para os Estados Unidos, ver se vai vir recessão ou não. Porque se não vier recessão nos Estados Unidos, força lá e corte de juros do BC aqui, por mínimo que seja de 25, pessoal, o dólar é para cima. A gente vai falar que dólar é para cima. A gente volta ao Meirelles lá. Lembra que bolsa subia para caramba, todo mundo feliz com o mercado e o mercado feliz com o governo naquele momento? A bolsa subiu para caramba e o dólar também. A gente vai ter mais um momento de alta, tá? Mais um ciclo de alta que agora não é de 2010 a 2016, a gente passa esse ciclo de alta aqui e traz ele agora lá para o momento atual. Deixa eu só pegar ele aqui para vocês, traz esse cara aqui, né? E o dólar vai lá para R$7, para mais um ciclo de alta, R$7,10. E a gente continua um ciclo de alta como foi na última década. Então a gente tem que seguir
a tendência macroeconômica nesse momento é de travar, mas não por muito tempo. Por isso que eu falo, se o contrato de esse mês aqui de julho, tá, como o Gui falou, for para baixo, o de julho devolve 100% dele tranquilamente, tá? Se for para cima, o de julho devolve a 100% tranquilamente, porque a gente está em um momento de transição monetária, não só aqui, mas também na gringa. E aí, Léo, para revisitar os gráficos que você me pediu, vamos lá para o mini índice, nesse momento aqui. Então, dando um zoom para vocês, pessoal que estão operando agora, o mini índice testando próximo das mínimas. Então, tocou no primeiro ponto, tá? Não vejo tendência para o mini índice também, tá certo, pessoal? Porque tem coisas positivas aí nesse PCA e no cenário doméstico nosso, o minério de ferro tá tranquilo, pode ter uma semana de recuperação e a Vale pode surpreender jogando nossa Ibovespa por pelo menos resiliência. Então, 118.725, 118.580, 118.215 e 117.895 são grandes suportes e eu só vou ter resistência fraca no 119.970, 120.95. Olhando para o dólar, para a gente tentar no intraday aqui do dolinha, tá? Esse fazendo tendência de alta nesse momento, o próximo ponto que nós temos aqui, 4.948, e deixou esses pontos aqui como bipolares. Então, na volta, pessoal, agora, se nós fecharmos essa hora, né, o gráfico de uma hora aqui, acima dos 4.926,5 e 4.923, suportão ali, de cima para baixo, é suporte para esse pregão, onde a narrativa me parece, como o Léo falou, tá bem direcionada. Juros abre, tá? Dólar também é o kit ali do risco emergentes, tá certo? E bolsa, vamos ver como que a Vale, como as commodities se movimentam. Mas quanto mais a gente se aproxima do resultado, pessoal, mais dependente de resultados corporativos, né? Minha opinião, mais dependente a gente fica de Vale e de Petrobras, ou seja, do Ibovespa, e menos dependente dos domésticos, porque como o Gui falou, uma Edux é o que mais sobe no ano, uma IRB, essas empresas small caps subiram pra caramba. Estão ali pedindo para tomar uma marretada em um momento como hoje e o resultado. Então, olhem com carinho ali para minério de ferro, tá? DXY e petróleo Brent mais do que nunca aí para essa segunda quinzena de julho. Sobre os quais nós falaremos em instantes. A gente vai falar de petróleo, vai falar de minério de ferro, vai falar do Tio Sam, vamos falar do caldo internacional, que por razões que se autoexplicam, não tiveram o devido peso, já que a cobertura especial hoje está doméstica em função do IPCA. Agora, Bruno, tem um ponto importante, mandando um abraço aqui para o Casemir Silva, ele fala de Santos, chega ao chat e pergunta, sempre ouço o Bruno falar de ponto forte, ponto fraco, ponto fraco, ponto forte. O que faz de um ponto forte? O que faz de um ponto fraco? Do ponto de vista técnico, como é que você responde ao Casemir? Do ponto de vista técnico, tentando aqui jogar todo um charme para quem é grafista, para quem é analista, do ponto de vista técnico, vamos supor que seja day trade, o grande movimento aqui, a grande fala minha é direcionada para os day traders que acompanham o Gui, por exemplo, que também acompanha aqui a TC Rádio. Do ponto de vista técnico, um ponto forte seria, então, para day trade, algum suporte ou resistência, ou média móvel para quem utiliza, de um gráfico diário, de um gráfico semanal, de periodicidade mais alongada. Tá? E o ponto fraco é aquele que durante aqui a fala do Léo, eu rabisquei no 1 minuto aqui, ó, pum, apareceu aqui o 119.970, por exemplo, é um ponto dos 5 minutos, talvez até do 1 minuto, tá? Enquanto que o ponto do 118.215 é do diário. Então, opa, esses pintadinhos aqui geralmente são fortes. Eu tento colocar para vocês que é de tempos gráficos mais importantes, ou de um momento de volume, ou eu, Brunão, aqui no chutômetro, na futurologia, tô falando aqui, é interessante. Então, no ponto de vista técnico, Léo, acho que vai mais para a parte. Perfeito. Se é para day trader que eu me comunico, vamos para o diário, vamos para o semanal, é forte. Para o mensal, é forte. 5 minutos, 1 minuto, 15 minutos, loucura danada, aí é fraco. Pois ou talvez um outro jeito de explicar a mesma coisa, pegando carona nas tuas palavras, seja propor. Ponto forte é aquela região de preço que já foi mais substancialmente testada, que tem mais demarcação graficamente falando. Ponto fraco, proporcionalmente, é aquela região de preço que foi menos testada, que foi menos demarcada. Os pontos fortes costumam ser resistências ou suportes mais difíceis de serem rompidos. E o oposto se aplica aos pontos fracos. Bruno Mazzoni engrandecendo a nossa tabela. E você segue conosco, Brunão. A gente ainda tem muito assunto a tratar. Deixa eu trazer de volta para a roda o Diego Kerber, que vai trazer o caldo internacional. E vai servir de gancho para a gente trazer o Bruno com os gráficos da terra do Tio Sam e com os gráficos das commodities. E é claro que tem o Guilherme Cunha também para a gente fotografar de novo o mercado de futuros, a melhor, mais vibrante, animada, encorpada.
Vital cobertura dos mercados, está aqui no Expresso da Manhã, está aqui na sua TC Rádio. Alô, Diego Kerber, vamos para os Estados Unidos, vamos para o mundo, girando é que se vai, pois não, Diego? Pois é, e teve algumas atualizações, tá, Léo? O Dow Jones Futuro foi incorporando um pouco a força de alta, 0,32% agora é o avanço, 34.253 pontos. S&P Futuro, 0,24% de ganho, 4.455 pontos. O Nasdaq Futuro, por sua vez, tem avanço de 0,29%, 15.231 pontos. Chama atenção também o DXY, que estava caindo com um pouco mais de força, agora vai se aproximando do 0 a 0, 0,02% de recuo apenas para o índice dólar, 101,93 pontos neste momento. Curva de juros nos Estados Unidos também teve atualização. A curva longa, a ponta longa, yields de 10 anos, estão agora desidratando 1 ponto base e meio, metade da desidratação da nossa última atualização, agora já estão rendendo de novo 3,98% ao ano. Os yields de 2 anos, por sua vez, viraram e agora estão hidratando 1 ponto base e meio, estão subindo 1 ponto base e meio, rendendo ao ano para o investidor 4,87%. O petróleo também foi perdendo força de alta. Agora o Brent está em 0,35% de avanço, $77,96, enquanto o WTI tem avanço de 0,40%, $73,28. O minério de ferro lá em Singapura virou o dia por lá, então agora está caindo 0,05%, mas segue no patamar de $105,95 a tonelada, Léo. Bom, 9h44, porta pra dentro, curva de juros, deu uma diminuída nos pedidos de prêmio, registre-se. Nós temos agora 5 pontos base a mais nos prêmios. Olha o arrefecimento, a curva estava pedindo praticamente o dobro. A moeda americana, que chegou a subir quase 0,40, está agora avançando 0,24%. E o Indifut, que chegou a tocar mínima em 118.680 pontos, está voltando para os 119 mil. Ou seja, houve uma melhora nos últimos minutos, cabe registrar. Vamos trazer o Bruno agora com os gráficos e aí a gente já vai aquecendo para o mercado à vista, tem muita coisa para a gente abordar. Brunão, com você, os gráficos da terra do Tio Sam. Nós tivemos inflação brasileira hoje, o CPI está na roda para essa semana. Amanhã todo o foco e toda a cobertura especial vai para os Estados Unidos. Então você passeia por esses gráficos e olha com especial peso para petróleo e minério de ferro, sobretudo minério de ferro, Brunão. Vamos lá, Léo. Sem o mesmo fôlego que o Diegão, né? O Diegão passa de minério de ferro, mercado americano, brasileiro, criptomoeda, uma toalha só. Eu, Alemar, aqui tem que ter oxigênio, vamos falar de 2 artigos. É o ligeirinho, é o ligeirinho da TC Rádio. É, no pique. Caramba, na manchetinha. Que isso, cara. Caramba, muito rápido. Mas vamos lá. Falando do DXY, pessoal, se eu considero que o nosso dólar, mini dólar, tá travado, o DXY é a mesma coisa. E o DXY, assim como o nosso dólar, tá travado e em suporte. Então a assimetria tá muito mais positiva aqui pro comprador. Então é natural, eu acho, a gente esperar 2, 3, até um próximo dado forte, até o CPI, eu acho que vai dar uma temperada, mas um próximo PMI é de se esperar um DXY mais robusto aqui, mais comprador. Dados econômicos europeus estão fraquejando e os Estados Unidos ainda está mais forte do que a Europa e o Fed até um pouco mais hawkish do que os bancos centrais europeus. Então, é natural a gente ter pelo menos um repique do DXY, pessoal. Se não, aqui em julho, para não ser exato, em agosto. Tá certo? Então, o DXY hoje em suporte e tende a ter um dia comprador hoje inteiro. Tá? Até aqui, no máximo, o 102,741. Então, corrobora também um IPCA nosso aqui. Tá certo? Mais um DXY comprador. Vamos ficar de olho no CPI americano. DXY forte hoje, pessoal. E aí tende a ser um dia comprador para a moeda americana, tá? Devido a toda essa conjuntura aí, mais forte Tio Sam, mais fraco ali Europa e a moeda ganhando um pouco de espaço contra o euro, contra a libra esterlina. Curva de juros americana tá no momento 2021, né, do Brasil, tá ali próximo do topo, né? Quebra ou não quebra, tem recessão ou não, mas tá lá nas máximas e a gente tem essa narrativa que por hora, a curva de juros aberta, tá? Não só pelo gogó do Jeremy Powell, mas também quer dizer uma certa resiliência da economia americana. Isso faz com que o dinheiro seja atraído ali, seja para o dólar, num ponto. Então, se eu quero ganhar 5,5 na minha conta remunerada lá, a renda fixa americana começa a ter um carry importante nessa barriga do verão deles por lá, e o dólar ganhando força, junto com o S&P, pessoal, temos a liquidez sendo dragada aqui para os Estados Unidos. Então, não é um dia muito romântico ali por hora, para os emergentes, S&P se recuperando,
dólar se fortalecendo e curva de juros americana ali em patamares ok para quem quer ganhar 5% aí em dólar ao ano. Tá? Olhando para o petróleo, aqui pode estar a notícia que em tese levaria a gente a fazer novas máximas aqui com o Petrobras. Qual o problema, pessoal? Eu tô comprador pro petróleo, acho que ele vai para os 83, é ainda um mês aqui, finalzinho dele, comprador, só que eu não acho que essa subida para os 83, por exemplo, vai fazer preço bom pro Ibovespa, que vai pressionar o comunicado, muito provavelmente, de um Copom em agosto, e a Petrobras subiu pra caramba, né? Acabou ali surpreendendo todo o mercado, e ela acabou de fazer um reajuste para baixo do petróleo. Então aqui, Junior Oils, tá? Petróleo eu tô comprador, mas conectado com o Junior Oils eu não olharia para o Ibovespa, transbordar isso para o Ibovespa, porque a Petrobras não deve se beneficiar dessa possível subida. Já o minério de ferro não. Esse aqui, eu acho que o sofrimento da Vale está próximo do fim, então 105,40 tocou, tá deixando uma cauda nessa região. É de se esperar um repiquezinho no minério, assim eu espero, tá? Com uma inflação lá zeradinha na China, pode-se vir aí mais estímulos ou algum estímulo para a construção civil. Então, olhar esse repique do minério possível, do 105,40, aí onde chegamos, pode ir, pessoal, até o 117, ou pelo menos retornar ali ao 112, ao 110, que seja, já vai dar um respiro, e aí sim a Vale, privatizada, bonitinha ali, pega todo esse movimento, se vier, do minério de ferro. Então, sofrência com a Vale, eu acho que tende a chegar no final. Quem está começando a sofrer um pouquinho, muito provavelmente deve ser a Petrobras, Léo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.